Bom, pessoal, hoje vai ser o episódio onde eu vou falar para vocês de uma forma mais detalhada a minha estratégia de treino, tá? Então, qual vai ser a minha progressão de volume que eu vou fazer, qual vai ser a duração do meu mesociclo. Então, vocês vão ver que tem diferença. Se você está em superávit, a duração é uma, se você está em déficit, a duração é outra. A quantidade de volume, a progressão de volume de série que você precisa fazer também deveria ser diferente de acordo com a sua estratégia nutricional. Vocês vão entender basicamente que o que determina o seu treino é a sua fase que você está nutricionalmente. Então, se você está em superávit, é um treino, é um approach. Se você está em manutenção, é outro approach. Se você está em déficit, deveria ser outro approach. Então, existem todas essas questões que vocês vão ouvir eu falando hoje no episódio, porque eu vou abrir toda a minha estratégia de treino que eu vou fazer, ou que eu já estou fazendo, né, até março. O outro ponto bem legal que muitas pessoas mandam no e-mail é do tipo, João, eu recebi a atualização do treino e o treino é o mesmo. Vocês vão entender que eu faço o mesmo treino no mínimo 3 meses para eu conseguir desenvolver o REF, que é uma outra variável que vocês deveriam levar em consideração, que é o quanto de estímulo você consegue tirar daquele exercício com o mínimo de fadiga acumulada. Então vocês vão ver que eu também mudo alguns exercícios apenas devido a certos exercícios te gerar um acúmulo de fadiga muito maior e outros um pouquinho menos. Então você precisa ser inteligente na escolha dos seus exercícios, que eu vou abrir para vocês todos os exercícios que eu vou fazer para quadríceps, para posterior, para costas, para peito, para ombro, todos esses vocês vão saber, ok? Então, fiquem ligados, vou só terminar aqui meu café. A gente vai hoje fazer lá do meu escritório, então vocês vão ficar lá, vou abrir na minha tela e vocês vão poder ver um pouquinho mais, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, galera, hoje vai ser o episódio onde eu vou apresentar para vocês de uma forma mais detalhada, aprofundada, a minha estratégia de treino, ok? Então tá aqui tudo que eu vou fazer nos próximos 3 meses durante o meu ciclo de déficit, beleza? Lembrando que é válido ressaltar aqui alguns pontos. O seu treino deveria ser baseado em cima da sua fase que você se encontra nutricional. Então, primeiro você precisa determinar qual é a fase que você está nutricional, seja ela superávit, seja ela manutenção ou déficit, para depois você determinar qual vai ser o seu approach para o treino, tá? Então, porque aonde que vai influenciar? Basicamente, de uma forma mais resumida, seria no seu volume de treino, onde no superávit é óbvio que você vai chegar sempre ou até mesmo passar do seu volume máximo recuperável em alguns. Na manutenção, você quer ficar no máximo no seu volume máximo recuperável de séries, e no seu déficit você não vai chegar no seu volume máximo recuperável, porque você está em um déficit calórico, você não vai ter energia ou substrato suficiente para você conseguir se recuperar por todo esse volume que você está colocando no seu corpo. Então, quando eu falei lá no primeiro episódio de introdução sobre o treino de hipertrofia progressiva, é porque todo mundo fala, o que você treina? Eu faço musculação. Qual que é o seu objetivo? Hipertrofia muscular. Porém, ninguém consegue ainda ter a consciência de fazer uma progressão dentro de um período específico de tempo. Então, você precisa ter uma progressão de volume para você cumprir com o primeiro princípio básico da hipertrofia, que é a sobrecarga constante. Se você não estiver começando com um volume menor e terminando num volume maior, dentro de um X espaço de tempo, você não está tendo a melhor quantidade de hipertrofia que você poderia ter. Isso é fato, ok? Então, dito isso, outra coisa que vai influenciar, quando você está em superávit, eu fazia um ciclo de 5 até 6 semanas progressivas. Porque, de novo, eu tinha a capacidade de me recuperar daquilo. Agora vocês já vão ver que o meu mesociclo aqui está durando 4 semanas mais um. Esse mais um, eu nem estou chamando mais de deload, eu chamo de ressensibilização muscular e neural. Entenda uma coisa, por que
A estratégia nutricional é quem vai ditar a sua estratégia de treino. Quando a gente coloca substrato para o corpo, ele tem duas funções. A primeira função que ele vai priorizar é a sua recuperação. Então, e em segundo, se sobrar algum substrato energético, ele vai mandar para o seu músculo para você ter mais músculo. O nosso corpo, ele não quer ter mais músculo, porque mais músculo significa mais energia, vai demandar mais energia dele. Então ele primeiro tende a se recuperar, fazer toda a reparação que ele precisa fazer no seu organismo, para depois ele falar, tem um pouquinho aqui, você está estimulando esse tecido aqui que é o seu músculo, vamos melhorar esse tecido para você. Agora, quando você está em déficit calórico, o próprio nome já diz, você está com menos calorias do que você precisa. Então, a chance do seu corpo só mandar o que você está comendo para se recuperar é muito alta. Então, esquece, você não vai conseguir construir massa muscular em um período de déficit calórico. O máximo que você tem que fazer é tentar manter essa quantidade de massa muscular que você tem. Ponto. O seu foco é diminuir gordura e fazer com que você não perda massa muscular durante esse tempo, ok? É por isso que agora eu estou fazendo só 4 semanas progressivas. Por quê? Isso não vai demandar tanto do meu corpo. A chance de eu acumular fadiga mais rápido é muito maior. Então, não tem por que eu tentar ficar prolongando para 5, 6 semanas. E essa semana de ressensibilização muscular o que eu estou querendo dizer? O seu corpo começa a se acostumar com uma quantidade X de volume. Não é uma linha, não é uma curva linear, onde você vai cada vez mais volume, você vai crescendo mais. Chega um momento que você para, então você precisa ressensibilizar o seu corpo. Você desce a quantidade de volume, diminui a sobrecarga neural e de fadiga acumulada no seu corpo, e aí você volta a progredir. Sempre você vai fazer nessa curva ondulatória. Então, eu vou fazer, qual vai ser a minha progressão de volume? Então, toda semana eu vou subir entre 1 a 2 séries a mais para cada agrupamento muscular. Então, se eu comecei a semana 1 com 10 séries para bíceps, na semana 2 eu vou fazer entre 11 e 12 séries para bíceps. Na minha semana, se eu tenho 2 sessões, então eu vou dividir na primeira semana 5 e 5, na sessão 1 sessão 2, na semana 2 eu vou fazer 6 e 6, e assim sucessivamente, até eu chegar entre 20 a 22 séries. Isso vai variar para cada agrupamento muscular, e eu vou começar entre 12 e 14 séries. E aí você vai dizer, João, eu lembro que você colocou no seu Instagram que a gente deveria começar entre 10 séries na semana e terminar em torno de 20. Perfeito. Porém, como eu tenho um menor espaço de tempo agora, eu tenho só 4 semanas e não 6 semanas, eu tenho que fazer essa progressão, eu tenho que chegar perto dessas 20 séries num espaço menor. Então, ao invés de eu começar com 10, eu já começo entre 12, dependendo da minha musculatura, eu começo com 14 já. 7 séries em cada sessão de treino. Por exemplo, costas é uma musculatura que eu aguento mais um volume. Então, eu já começo em torno de 14. Enfim, existem certas musculaturas que aguentam um volume maior, e isso vai de pessoa para pessoa. Então, eu já estou colocando aqui, eu vou começar em torno de 12 a 14 séries para cada agrupamento muscular na semana 1, e vou tentar terminar entre 20 a 22 séries por grupamento muscular na semana 4, beleza? Isso é em relação à minha progressão de volume, tá? Cumprir com a sobrecarga constante. Depois, existe um segundo princípio básico da hipertrofia, que é a sua intensidade relativa, é o seu esforço progredir a cada semana. Se você começar na semana 1 no seu esforço máximo, como que você vai fazer outro esforço máximo na semana seguinte, sendo que você está em déficit? Que você já está em um período, você já está em defesa do seu organismo, vamos dizer assim. Então eu já vou começar na semana 1 com 2 repetições antes da falha. Caraca, João, eu ouvi falar que vocês sempre falam entre 4 e 5, mas é a mesma coisa, eu não tenho esse tempo. Então eu preciso fazer com que essa intensidade cresça de uma forma mais rápida, porque eu vou parar mais rápido. Então eu começo na semana 1 com RAF 2, ou seja, repetições antes da falha. Na semana 2 eu já vou para um RAF 1, na semana 3 eu vou RAF 0 e na semana 4 eu vou além da falha. Então é aí nessa semana que eu vou colocar as minhas técnicas de treinamento. Rest Pause, que eu já mostrei para vocês, Drop Set e Super Set com exercícios de peso corporal. Fechado? Então isso é minha progressão de intensidade.
cumprir com esses dois princípios. Se você conseguir cumprir com essas duas coisas, progressão de volume e progressão de intensidade, 80% do seu treino já está coberto, tá? Depois a gente vai para o split. O split é como que você vai dividir na semana o seu treino. Como eu quero treinar 6 vezes por semana, então de segunda a sábado, eu vou usar o treino ABC, beleza? Então o treino, vamos colocar assim, treino 1, né? Vai ser inferior, começando com quadríceps. Então eu vou treinar sempre quadríceps e posterior. Então no primeiro treino de perna eu começo por quadríceps. No segundo treino de perna da semana, que vai ser na quinta-feira, eu já começo por posterior, ok? O segundo treino da semana, na terça, eu vou fazer peito, ombro e tríceps. E nesse treino eu vou começar pelo peito, ok? No segundo treino de peito, ombro e tríceps, eu começo por ombro, ok? Assim eu dou, vamos dizer assim, um foco para essas duas regiões de forma equilibrada, vamos dizer assim. O treino 3, na quarta-feira, vai ser costas, posterior de ombro e bíceps, beleza? Esse dia eu vou começar pelas puxadas verticais e no último treino, que seria no sábado, eu começo pelas puxadas horizontais. Ótimo. Existe aqui, ó, não sei se a Bá vai conseguir ver, tem um asterisco nesses treinos. O que significa esses asteriscos? Quando eu chegar na semana 3 e 4, galera, acontece que é um volume absurdo, porque eu já estou numa intensidade, ó, na semana 3 eu estou falando que eu vou ter 0 de RAF, ou seja, eu vou no meu esforço máximo. A chance de eu chegar e treinar meu tríceps de uma forma bosta é alta, porque eu já empurrei que nem um condenado, peito, ombro. Quando eu chego no meu tríceps não vai ter a mesma qualidade de estímulo que eu dei para o meu peito e para o meu ombro. Então, nessas 2 semanas, para os treinos de superiores, tanto de tríceps quanto bíceps no dia de costas, eu vou dividir essa sessão. Então, eu vou de manhã e faço ou isolado ou treino de puxada, de costas ou de peito, treino, vamos dizer assim, dos exercícios compostos. E num outro momento do dia, eu vou e faço somente o isolado. Então, eu volto no dia e faço tríceps e bíceps. Por quê? Eu já tenho um volume muito grande. Pensa, eu vou subir de 1 a 2 séries no peito, 1 a 2 séries para ombro, depois mais para tríceps. Eu estou falando que eu vou realizar quase 30 séries no total em uma sessão de treino. Não é sustentável isso e não é interessante. Porque, de novo, você está em déficit calórico, você não tem energia de sobra no seu corpo. Então, nessas 2 semanas, quando o volume já fica meio que impraticável numa sessão de treino, eu divido em 2 sessões, especificamente nos dias de superiores. Fechado? E agora, para finalizar, quais são os exercícios que eu vou... Ah, lembrando, o split, galera, o melhor split não é push-pull legs, não é full body, é o split que você consegue ter maior adesão. João, eu não consigo ir na academia de segunda a sábado, eu só consigo ir de segunda a sexta. Faça um split que melhor atenda às suas necessidades diárias, tá? De rotina, vamos dizer assim, beleza? E por fim, existe um outro ponto que a gente bate muito no híbrido, que é o REF, que é a relação estímulo-fadiga. Então o que eu faço aqui? Eu seleciono de 3 a 4 exercícios favoritos para cada agrupamento muscular, ok? Então eu vou falar só dos principais aqui, tá? Então, para quadríceps, eu vou só trabalhar com agachamento no Smith, tá? Agachamento costas no Smith. Eu vou trabalhar com leg press e cadeira extensora. Acabou. Eu não vou fazer mais porra nenhuma. Nossa, João, mas 3 exercícios? Como é que você vai fazer isso? São só 3 exercícios, galera. E eu vou me matar neles, atingir a intensidade que eu quero em cada uma dessas séries, fazer a progressão de carga de 5% no máximo de um treino para o outro. Fica muito mais fácil de você fazer isso. Você consegue rastrear o seu corpo e cumprir com a regra principal, que é fazer a sobrecarga constante. Então, para quadríceps, eu só vou trabalhar com esses 3 movimentos por 3 meses. 3 meses eu tô falando, tá? Posterior, cadeira e mesa flexora, porque, de novo, eu acho que especificamente para posterior, se eu quiser colocar terra num momento como esse, vai acumular uma fadiga central muito alta, porque eu já tenho uma técnica apurada, eu já fiz 8 anos de CrossFit, então o meu terra é muito alto e o retorno, eu vou gerar muito mais fadiga do que estímulo, tá? Então
eu tento me livrar do terra nesse momento e eu acabo colocando mais exercícios isolados no posterior do que compostos. Na verdade, os 3 são isolados aqui, tá? Porque eu coloquei cadeira e mesa flexora e extensão de quadril no banco romano, que vocês venham fazendo toda hora. Por que eu faço esse? Porque você precisa tanto trabalhar o seu posterior, o seu bíceps femoral em flexão, quanto em extensão de quadril. Então, a extensão de quadril no banco romano entra para meio que substituir o terra, beleza? Então, e é um exercício que eu consigo realmente isolar e sentir que eu paro por fadiga no meu posterior e não na minha lombar. Peitoral, eu vou usar supino inclinado no Smith, dips ou paralela, supino reto com halter e crucifixo na máquina. Eu vou ficar revezando entre esses 4 exercícios durante os 3 meses. Ombro, desenvolvimento sentado com halter e elevação lateral no cabo ou com halter. Nossa, João, só isso para ombro? Só isso para ombro? Ah, e ombro frontal? Cara, esquece, você de novo está em déficit calórico. Se você está priorizando o músculo no déficit calórico, a sua estratégia está errada. Não existe isso. E costas, eu vou fazer uma puxada neutra no cabo, semi-ajoelhado, porque, de novo, quando eu diminuo a minha angulação do braço, eu sinto que eu consigo trabalhar mais costas, e uma vez que eu fico muito vertical, eu começo a utilizar muito bíceps, então isso é de novo, eu achei o melhor ref para eu trabalhar o meu dorsal com a pegada neutra. Eu vou fazer uma remada sentada articulada, então seja qual for, de preferência com o peito apoiado, mas se não tudo bem. E o terceiro e último, uma remada com halter também apoiada no banco que vocês venham fazendo. Nossa, João, eu já vi você fazendo todos esses exercícios, você vai continuar fazendo eles? Sim, porque são os exercícios que eu sinto a minha musculatura trabalhando. Não tem por que eu mudar. Você só deveria mudar o seu exercício se você não estiver sentindo mais o pump acontecendo, se você não estiver sentindo que o seu músculo teve algum tipo de disfunção momentânea, do tipo, caraca, se eu tivesse que me puxar qualquer coisa agora eu não ia conseguir, e se você não está tendo mais dor tardia. Se você não está conseguindo cumprir com esses 3, maravilha, troca o exercício. Mas enquanto eu estiver tendo e cumprindo com esses 3 parâmetros, eu não vou trocar o exercício, porque a minha técnica naquele exercício está extremamente desenvolvida já e eu consigo progredir carga nesses movimentos. Então, essa foi a minha estratégia de treino para esse episódio de vocês. Espero que eu tenha sido o mais detalhado possível e que vocês entendam de uma vez por todas como que você faz um déficit da forma certa.